Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer então a socialização da prática, né, que eu fiz com os alunos do sexto ano, tá? Então vou me apresentar. Então aí eu sou o professor Sérgio, né, de Oliveira Rodrigues. Eu trabalho na escola na CIB Cury, tá? Ela é uma PEI de ensino fundamental de sexto a nono ano, da diretoria de Marília, né? A turma então que eu escolhi, né, que eu tenho mais aulas de história do sexto ano, tá? Foi no dia 6 de outubro que eu acabei trabalhando essa aula. Tô com, assim, é uma aula atrasada já, né, do quarto bimestre, porque de fato atrasou porque eu tinha que fazer uma retomada do terceiro bimestre, alguns conteúdos que nós não tínhamos terminados. Então por isso que essa aula atrasou um pouco e aí eu consegui trabalhar esse tema no dia 6 de outubro, tá? Então são os feudos. Bom, então ali no primeiro momento, né, ali a apresentação, né, dos conteúdos objetivos, que eram os feudos, né, a terceira aula do quarto bimestre. Aí eu falei com eles sobre o conteúdo, qual que era esse conteúdo que nós íamos trabalhar e os objetivos, tá? Mas é interessante que até nesse momento víamos, né, de três civilizações, né, os egípcios, os gregos e os romanos, e aí deu esse salto lá para os feudos, né? Então por isso que eu tive que fazer um primeiro momento, toda uma explicação geral sobre a Idade Média para eles, né? Então aí assim, né, o breve relato de como que foi essas aulas, né? Não foi, né? Não consegui fazer em uma, em duas, né? Eu me lembro que consegui trabalhar em 6 aulas com eles, tá? Até mesmo com a finalização do jogo que a gente propôs para os alunos. Então, por isso. Então, no primeiro momento, o que, que eu fiz? Né, em relação a isso, como eu acabei de dizer, viemos de 3 civilizações antes de Cristo, e aí, assim, há uma dificuldade muito grande dos alunos de compreender essa questão, né? Você sai da antiguidade e já passa lá, né, para a Idade Média, né? Século X, século XI, depois de Cristo, e eles ainda estão naquele embalo, né? Então, por isso que, assim, eu tive que fazer toda uma explanação sobre o que foi a Idade Média, sobre os principais acontecimentos daquela época, né? Até mesmo na questão da agricultura, na questão da pandemia. Então, assim, foi uma conversa com eles, essa explicação, para de fato entrar no conteúdo que eram os feudos, né? Qual que era a grande importância do feudalismo para a humanidade, né? Depois dessa conversa, dessa explicação que eu fiz com os alunos, a gente fez uma roda de conversa, né? Que foi o momento em que o próprio slide ali ele oferecia 2 imagens que eu tinha pulado para depois fazer essa roda de conversa com os alunos. Por quê? Porque é interessante também você dar uma adiantada no conteúdo ali e depois voltar, né? Porque eles colocaram 2 imagens sem os alunos saber de fato o que significava, né? Então, depois da explicação da Idade Média, como que funcionava, um pouco a questão do feudalismo, eu coloquei os alunos em roda, né? Fizemos uma roda de conversa e aí eu coloquei as 2 imagens, né? Que eram dos castelos. E foi muito interessante que eles fizeram associações, né, desses castelos medievais com a Disney, né? Teve aluno até que falou, né? Será que não foi daí que saiu a inspiração do Walt Disney, né, para criar esse mundo, né? O mundo da fantasia, né? Então aí a gente entrou nessa questão dessa discussão que foi muito interessante, porque eles conseguiram fazer essa associação, né? E eu disse para eles que de fato poderia ser mesmo, né, uma inspiração, né? Que tudo que a gente tem no mundo é uma inspiração, né? Que até eu usei aquela frase, né? Nada se cria, tudo se copia. E logo após essa roda de conversa com os alunos, essa explanação legal que a gente fez, criamos então, eu junto, né, ali com a professora da sala de leitura, a um jogo sobre o feudalismo, né? Foi criado então ali junto com a professora Aline, esse jogo, né, sobre o que era o feudalismo, que era um jogo de perguntas e respostas no tabuleiro. Então foi muito interessante também essa criação do jogo, para que eles também pudessem compreender melhor
o conteúdo sobre o feudalismo, né? Então aí como que era, né? Qual que foi as etapas que nós desenvolvemos nas aulas, né? Então eu desenvolvi, como eu disse, primeiro momento, a apresentação do conteúdo, a apresentação dos objetivos, né? A pequena explicação sobre a Idade Média, sobre a questão do feudalismo. Depois a roda de conversa com associações em relação a até mesmo, né, o mundo da fantasia, que foi muito interessante, né, uma coisa assim que eles conseguiram associar, e depois a criação então aí do jogo, né, e aí tá essas imagens, né, as 3 imagens, como que surgiu e como foi essa questão dessa brincadeira do jogo, né? Que era o quê? Analisar a dinâmica, o trabalho, né, dos senhores e servos do feudalismo. Então ali estava falando as regras, como que tinha que ser, foi separado os grupos, né? Cada grupo, então, ficou com uma parte, né? Um grupo era os guerreiros, outro grupo reis e rainhas, princesas e príncipes, outro grupo a questão dos preubes, né, que eram as pessoas que trabalhavam, né, dos camponeses. Então cada grupo ali foi muito legal que a gente conseguiu fazer essa separação. Depois a gente foi seguindo aquelas instruções ali, né, que era a questão das perguntas. O que é interessante também na gamificação que a gente fez era essa ideia do quê? De que o aluno também pudesse captar de uma forma mais fácil sobre o conteúdo trabalhado, que era a questão do feudalismo. E ali a questão do tabuleiro, né, que criamos em cartolina para que pudesse acontecer então o jogo no final desse conteúdo que foi trabalhado, tá? Bom, aqui tem algumas imagens, né, das aulas ali, os alunos, né, no primeiro momento criando, né, que foi muito interessante que eu fiz, né, o tabuleiro e os alunos então tinham que criar os personagens, né, aqueles personagens que eles representavam, né? Então ali está o grupo, né, os grupos dos alunos fazendo o trabalho, né, que era essa questão da criação, né, dos seus personagens que estariam andando em cima do tabuleiro. E aí nessa terceira imagem, né, o grupo dos guerreiros, né, eles que acabaram vencendo ali a brincadeira, e que foi interessante, né, que eles pintaram o rosto como os guerreiros mesmo, né, eles tinham essa alusão, né, que os guerreiros então de uma certa forma eles tinham essa questão de proteção, né? Então eles acabaram pedindo para pintar o rosto e fazer uma representação do grupo guerreiro, eu acabei deixando, e eles acabaram então vencendo aí a atividade sobre a brincadeira, o jogo do feudalismo, né? E aí, aqui por último, né, para estar terminando, né, como que esse processo avaliativo, né, se deu, né, como que aconteceu. Como eu combinei com os alunos, né, até mesmo porque a escola estava passando por um outro projeto maior, que era a formação do povo brasileiro, também da área de humanas, né, geografia e história, e aí a gente estava falando também sobre essa questão de como o povo brasileiro foi formado. Então, assim, a gente combinou que todo esse projeto, né, todo esse trabalho sairia as notas avaliativas deles, né? Então, toda atividade, desde o começo, desde o início da explicação, a participação, depois a questão da roda de conversa, a preparação do jogo, né, dos seus personagens, a forma que eles jogaram, foram todos os momentos avaliativos, né? Eu fui avaliando em todos os momentos, né? Então, assim, é muito interessante que o aluno ele tem essa capacidade de compreender quando ele gosta mesmo daquilo que ele está aprendendo, né? E ele se dedica. Então, foi muito interessante fazer dessa forma e que eles pudessem ter uma participação maior. Então, eu fiquei feliz com o resultado, foi algo muito interessante, foi muito legal. E assim eu termino também a apresentação, né? E agradecer a todos aí, né, que estão assistindo, e também agradecer a professora, né, que durante esse curso que a gente fez do Multiplica, né, deu essa oportunidade também para a gente rever muitas coisas, tá? Então aí eu desejo para vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né? E que ano que vem, se tivermos o Multiplica, né, que nós possamos continuar com essa turma aí, que foi uma turma interessante e produtiva, tá bom? Então, forte abraço, obrigado, tchau, tchau.